olha, o assunto é miopia. Bom, eu confesso que entendo pouquíssimo sobre esse assunto, doutora. Mais um beijo. Um beijo. Vamos falar então sobre miopia. O que é, como tratar e agora que você me falou, pegou ali numa feridinha, que dependendo dos nossos hábitos, a gente pode aí desenvolver a miopia ou talvez piorá-la? Exato. E é nessa tecla que a gente tem que bater, porque esse é um fator de risco modificável que a gente pode lidar com ele. O que é a miopia, de forma geral, para a gente entender um pouquinho? É a ametropia, ou seja, o erro de refração, um dos mais comuns que a gente tem, se não o mais comum, que vem crescendo principalmente em crianças. Se a gente repara hoje em dia, a gente vê que tem mais crianças com óculos do que talvez há alguns anos atrás. E é nessa ferida justamente que a gente tem que tocar, porque isso é muito importante. Vamos explicar para quem está em casa e confesso que para mim também um pouco sobre refração. O que é isso? Refração é quando o paciente precisa usar óculos. Tá. Existem vários erros refracionais. Tem gente que tem astigmatismo, tem gente que tem miopia, tem gente que tem hipermetropia. Tem aquele paciente depois dos 40 que o braço começa a ficar curto de perto, que é a presbiopia. E a miopia é um desses erros de refração que a gente tem e o mais comum deles. Então grande parte da população sofre de miopia. De miopia, exatamente. A grosso modo, assim, é quando a pessoa não enxerga de longe? De longe, exatamente. Tá. Quando ela vem associada, por exemplo, a um astigmatismo, o campo de visão do paciente pode ficar mais restrito a um pouquinho mais perto devido a essa soma dos dois erros refracionais. Perfeito. Mas a miopia isolada por si só é esse erro de refração de longe. E por que é tão importante a gente falar? O que é a miopia de uma forma geral? Existem vários tipos de miopia, mas o mais comum dele é a miopia axial. O que é isso? O olho é um pouquinho maior do que o esperado para a grande parte das populações, para o olho ficar amétrope. O que é isso? Ficar sem grau nenhum, é métrope. Vou mostrar um pouquinho isso aqui. Vamos entender. Nesse desenho aqui, ó, que vai ficar mais fácil da gente entender. Esse olhinho aqui é o olho da visão normal. Por que o olho da visão normal? Porque quando a luz incide no olho da gente, ela faz o foco bem aqui, ó, na retina. Ou seja, esse paciente não tem nenhum grau nos olhos, ele não tem nenhum grau residual, ele não precisa de óculos, ele renova a carta, ele assiste o filme legendado, ele vê quem tá do outro lado da rua e consegue cumprimentar, sem necessidade de óculos, porque ele não tem um grau nos olhos. Esse outro paciente aqui, ó, é um exemplo do paciente que tem a miopia. O que é diferente? É bem delicado, não sei se vocês vão conseguir perceber. Aqui, ó, a gente vê que a luz, ela foca um pouquinho antes da retina. A retina tá aqui, que é o fundo do olho, e ela foca um pouquinho mais aqui na frente. Esse paciente é o paciente com uma miopia. E aí eu vou perguntar, me corrija, por exemplo, aqui a gente tem ele focando, deixa eu ver aqui onde tá, aqui ó, ele foca aqui. Isso. Se focasse aqui, mais pra cá, assim, é um maior problema, maior grau de miopia? Exato. Então miopia quanto mais longe da retina, maior o grau de miopia. Boa. Até aqui entendemos, certo? Se você tem dúvida, já manda no @VocêBonitaTV, já tira todas as suas dúvidas, porque a hora é agora. Eu já tô aqui, ó, fazendo uma consulta. A gente tem que aproveitar, é pra isso que a gente tá aqui, bater esse Vamos juntos. E tá, então fomos ao oftalmologista, quando que é o momento ideal da gente ir ao oftalmologista? Gente, primeira consulta ideal são nos bebês, de 6 meses a 1 ano de vida, e é nessa tecla que é muito importante a gente bater. Por quê? O mundo da criança, ele é um mundo de perto. A criança não se preocupa em enxergar o que está lá no fundo da sala. Então, uma miopia muitas vezes passa desapercebida, porque o mundo da criança é ali de perto. E se a gente não estimula esses olhinhos no começo da vida da criança, esse olhinho vai ficando preguiçoso. Não sei se vocês já ouviram falar isso ao longo da vida. Então, a criança, quando ela fica mais velha, às vezes ela tem dificuldade para tirar uma carta de motorista, principalmente de moto, ou uma carta profissional. É uma criança que tem dificuldade de enxergar a visão 3D. E aí a gente não pode perder esse tempo, principalmente que se a gente não diagnostica e não bate nessa teclinha dos hábitos de vida que a gente falou, isso vai aumentando, 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 e quando a gente descobre, às vezes a gente não consegue voltar atrás. Pode ser um fator genético também, a miopia? Pode, com certeza. A miopia tem o fator genético. Se a criança tem um dos pais míopes, o risco é de 25%. Se a criança tem os dois pais míopes, o risco aumenta para 50%. Mas o que eu costumo falar para os pais? Não quer dizer que a criança está condenada a ter miopia porque os pais têm a miopia. Sim. Mas é preciso um acompanhamento mais a fundo, digamos assim, mais de um pouquinho perto. mais de perto. E aí a gente bate na tecla dos fatores de risco modificáveis, porque o fator genético é um fator não
modificável. Perfeito. Então aí a criança chegou lá, descobriu que ela tem um certo grau de miopia. Ele vai mudando com o decorrer dos anos e é possível ir diminuindo? É improvável que ele diminua. A teclinha que a gente tem que bater para não deixar ele aumentar. Por quê? Imagine que esse daqui é o exemplo de um olho, né? Essa parte da frente e essa parte de trás, que é da retina que a gente falou. O olhinho da criança, ele é menorzinho, ele vai aumentando proporcional. Existe um ritmo desse crescimento. Sim. À medida que ele vai crescendo, se ele cresce muito desproporcionalmente ao que é esperado, essa miopia vai progredindo cada vez mais. E hoje a gente tem tratamentos de controle de miopia em criança. Olha que interessante. É difícil diminuir a miopia porque o olho não vai diminuir. Mas Sim. a gente bate na tecla de não deixar esse olho aumentar além do esperado. Justamente com esses tratamentos de controle de miopia. E é uma loucura, porque quando você comenta dos hábitos, aí a gente chega num ponto muito importante que a nossa geração não cresceu com telas. Exato. Mas essa geração de agora cresce com telas. Então, se isso for um fator de risco aí para aumentar a miopia, é importante a gente prestar bastante atenção, né, doutora? Com certeza, e é exatamente esse fator de risco. Eu costumo falar para os pacientes, é muito fácil a gente falar de fora, a criança não pode mexer na tela, né? Muito fácil. Quem está dentro de casa é uma realidade totalmente diferente. Sim. Mas a gente tem que tentar evitar ao máximo aquele hábito do celular no quarto escuro, o tablet no quarto escuro, porque não sei se vocês já ouviram isso. Às vezes o pediatra fala que a criança tem dor do crescimento, que a criança cresce no escuro. Menina, eu já ouvi falar isso de quando eu era criança. Não é? Antigamente a gente até falava mais sim. isso. Os olhinhos são a mesma coisa. Então, se a gente estimula ele muito de perto, em ambientes muito escuros, esse olho estimula a crescer. Um olho que cresce é um olho míope, igual a gente viu nessa imagem aqui. Porque ele cresceu, o campo de visão vai se afastando cada vez mais. Então, assim, o que eu costumo falar para os pais? Mundo ideal, crianças menores que 2 anos, a gente tentar segurar o máximo possível, o mais próximo de 0 possível que a gente conseguir é ótimo. E esse tempo vai aumentando com o decorrer da idade. 2 a 4 anos, 1 horinha, 4 a 6 anos, 2 horinhas. Sim. Mas sempre tentar a TV com a janela aberta. Assistir um episódio de um desenho, alguma coisinha, alguma coisa no YouTube, interte com alguma coisa, vai beber uma água, estimula a atividade ao ar livre pelo menos 3 horas por dia. Evitar ao máximo o hábito do celular ou do tablet aqui assim no quarto escuro, isso já ajuda muito. Muito bom. Ok, falamos sobre as crianças, mas agora vamos para nós, os adultos, né? Quais são os sintomas? Você que aí é aquele adulto que não foi no oftalmologista quando era criança, tá ali sentindo algum sintoma, será que você é um candidato aí? Será que você é míope? Vamos descobrir. Tem sintomas aqui, vamos ver? Vamos, claro. Pode colocar, ó, sintomas da miopia, importante a gente falar. Visão embaçada à distância, ligou aquele zoom, né? Exato. Dificuldade para identificar os objetos afastados, dificuldade para assistir filmes, dirigir automóveis, entre outros. Dores de cabeça, lacrimejamento ou tensão ocular se a miopia não for corrigida devidamente. Vamos lá, vamos falar sobre isso? O mais comum que a gente vê no dia a dia é o paciente que não conseguiu renovar a carta de motorista, o paciente que foi tentar assistir um filme ou foi assistir uma palestra, assistir uma aula, alguma coisa, tem que tirar foto e dar o zoom para poder enxergar. Não, Pascoal, foca aqui, ó. Vou ligar o zoom pra vocês verem, tá? Ó, presta atenção. Ó, sabe, tô ali vendo o Pascoal, né? Ele tá aqui, sei lá, alguns metros de distância, ó. Ó. Ó meu zoom. Tentando focar. Foca. Gente, eu faço isso às vezes. Eu sou boa em ligar o zoom por causa disso. Já sabe como é que é, né? Esse hábito de apertar os olhos é justamente um hábito que a gente tem para tentar focar mais de longe, aumentar o foco. E aí é daí que vem a dor de cabeça. Porque a gente aumenta a tensão ali na região da face, né, fica forçando. Então, é a dor de cabeça no final do dia, depois de trabalhar o dia todo. O paciente vai dirigir numa estrada à noite, sente dificuldade ou não se sente seguro, para. Esses são os sintomas mais comuns que a gente tem. A Glau perguntou, o colírio ajuda nesse caso, para dar uma descansada, uma relaxada? O colírio ajuda no sentido de lubrificação da superfície ocular. Por exemplo, o paciente está assistindo um filme, está com dificuldade, ele tende a piscar cada vez menos, porque isso já é comprovado. Quando a gente está concentrado, a gente pisca menos. O colírio ajuda nesse sentido, mas o foco da miopia, não, aí é uma coisa diferente. Os dois são complementares, entendeu? Mas um não substitui o outro. O colírio não substitui o óculos, por exemplo.
Sim, com certeza. Bom, dificuldade para identificar objetos afastados, dificuldade para assistir filmes, né? Para dirigir também, que é ali, foi renovar a habilitação, tem que fazer o exame. Então, assim, não tem muito para onde correr, né? Precisa enxergar direito, não tem o que fazer. E aí, bateu lá, travou. Né? Não passei. É exatamente assim. É muito comum da gente atender paciente assim no consultório. E aí o que fazer? A pessoa, mas como assim eu enxergo tão bem? Eu acho que aquele médico fez errado meu exame. Essa é uma grande questão. É esse paciente que a gente tem que ficar atento. Porque o paciente que tem uma miopia muito alta, o diagnóstico dele, na maioria das vezes, é precoce. Porque a criança, quando passa a desenvolver... Normalmente é um diagnóstico na criança ainda, né, infantil, quando ele começa a alfabetizar e tira nota ruim na escola, quando ele começa a cair e tropeçar muito. Então, esse paciente, quando ele chega na vida adulta, ele já tá de óculos, porque a miopia dele é mais alta. O paciente com a miopia baixa é o paciente que chega adulto com não consegui renovar a carta, não consigo ver filme, sinto muita dor de cabeça no final do dia. Esse é o perfil do paciente que chega na idade adulta sem saber que ele tem a miopia. Muito bom. Glau, a gente tem perguntinha do público? De quanto em quanto tempo, a Glau perguntou uma coisa importante antes da gente colocar a perguntinha do público, de quanto em quanto tempo é importante a gente refazer o exame? Depende, é muito individual. A gente não pode colocar todos os pacientes na mesma caixa, eu costumo falar. Mas, a princípio, um exame normal ou uma miopia estabilizada, uma vez por ano a gente pode acompanhar. Tá, uma vez por ano. Uma vez por ano. A gente levou a criança, agora eu vou voltar pra criança, a mãe aqui, né? Eu fico aproveitando, gente. Eu já levei a Heloísa no oftalmo e deu tudo certo, até porque tem condições ali do pai, da irmã, então eu já fui acompanhar isso bem de pertinho. Levamos, tá tudo bem. Quanto tempo eu tenho que voltar com ela, no caso de tá tudo bem? Daqui a um ano. Todo ano é bom a gente fazer levar uma rotina, exatamente. Muito bom, aprendemos isso. Agora sim, vamos à perguntinha do público. Eu adoro a participação deles, porque muitas vezes é a nossa dúvida, né? Com certeza. Su, um beijo pra você, obrigada pela sua participação. Ficar muito tempo no celular pode prejudicar os olhos? Tem alguma forma de descansar a visão? É aí que a gente bate na ferida do hábito de vida. A forma da gente descansar a visão é justamente fazendo essas pausas do celular. É o que eu costumo falar para os pacientes. É muito fácil a gente falar de fora, né? Difícil, mas assim, ficou ali no celular, coloca um despertadorzinho de 40 minutos, levanta, vai no banheiro, bebe uma água. Tenta estimular algum esporte, alguma atividade assim que tira um pouco o foco do celular. Porque se a gente fica muito tempo na tela, a gente pode sentir desconforto, dor de cabeça, mesmo se o grau esteja corrigido. Porque isso é sobre a luz ali do celular. E aí, às vezes, os pacientes falam, existe aquela luz azul hoje em dia no óculos. Não sei se vocês já ouviram falar. O óculos com a proteção, com a proteção de luz da lente, azul. a lente com a proteção da luz azul, né? Isso, exato. Justamente para essa questão das telas. Só que existe uma falácia aí entre o óculos ajuda, mas não é porque tá com o óculos que pode ficar o tempo inteiro no celular. Porque senão isso vai também dar dor de cabeça, desconforto, toda essa questão. A pessoa que tem miopia, ela precisa usar o óculos o tempo todo? Depende da miopia do paciente. O paciente que tem uma miopia baixa, vamos colocar um número de 1, por exemplo. Eu sou míope de 1, eu sou o exemplo desse paciente. Eu não fico de óculos o tempo inteiro, mas se eu vou dirigir numa estrada à noite, eu coloco óculos. Se eu vou assistir um filme legendado, eu coloco óculos. Vicia usar óculos? Não vicia. Essa também é uma falácia que é super importante a gente falar sobre. O óculos, ele vem para nos ajudar. Usar ou não o óculos não necessariamente vai aumentar ou diminuir o grau. Mas o óculos vem para trazer conforto. Tô assistindo um filme, tô com dificuldade, não precisa sofrer. Coloca o óculos. O óculos vem para ajudar nessa questão. Muito bom. Temos mais perguntinhas, Glau? Tem um monte de perguntinha, adoro. Vamos lá para a próxima. Um beijo, Sara. Obrigada pela sua participação. Eu só enxergo de perto. As letras pequenas de longe não enxergo muito bem. Tenho miopia, já usei várias vezes óculos. Hoje não uso. Tem algum risco? Vixe. Não tem o risco, desde que não interfira na qualidade de vida. É difícil a gente falar exatamente do caso quando o grau não tem um número, né? E eu não conheço o estilo de vida do paciente, com que ele trabalha e tudo mais. Mas não usar o óculos não é que vá trazer algum risco. Desde que não esteja interferindo na qualidade de vida,
tudo bem, desde que seja uma miopia baixa. Depois dos 40 anos, essa miopia até ajuda de perto, entre aspas. Por isso que muitas vezes o paciente míope enxerga de perto, enquanto o outro tá lá, esticando o braço para poder enxergar. Eu tô nesse momento porque eu não uso óculos, e aí eu tô naquela fase de que eu não preciso usar o óculos para perto ainda, porque eu tenho 1 grau para perto, ainda senti que piorou depois da gestação. E para longe, eu também não preciso. Então, assim, teria que ser um multifocal, sabe? Mas aí disse tá bem ali meu no médico limite, né? Que ainda não precisa. Então, estamos nessa fase que tá ali, tudo bem. Segurando. Estamos tudo bem. Temos mais perguntinha, Glau? Vamos colocar mais uma, vamos ver se a gente responde todas. Cláudia, obrigada pela sua participação. Quando chegar a época de eu ter que operar a catarata, terei que usar lente multifocal na cirurgia? Tenho 62 anos. Pode usar, não tem que, mas ela entra no leque de possibilidades para ficar livre do óculos. A catarata é a sujeirinha dessa lente aqui, ó, que existe dentro do olho, ó. A visão fica embaçadinha? Fica embaçadinha, porque essa lente aqui, ó, ela nasce assim, igual vidro transparente, bem essa daqui, ó. Vamos ver se a gente consegue focar pra gente ver. Olha lá. Quando o paciente tem a catarata, ele fica enxergando assim com essa lente, ó. Posso mostrar? Pode, claro. Ó. Então aqui, ó. Ó, assim a gente enxerga normal. Assim com a catarata. Nossa, complicado, né? Pois é. Imagina que essa lentezinha tá guardada dentro do olho. Aí a visão fica esfumada. Fica esfumada. Exato. E aí o paciente não tem óculos que resolva porque ele precisa na cirurgia. Mas hoje a gente tem a tecnologia de, no lugar dessa lente natural, colocar uma lente multifocal dentro dos olhos. Que aí o paciente, além de resolver a catarata, ganha essa liberdade do óculos. Dentro dos olhos? O multifocal dentro dos olhos? Essa é uma novidade. Pelo menos pra mim. Isso é impressionada. ótimo. E as pessoas conseguem se adaptar bem? Conseguem se adaptar super bem. Lá no SEMA, a gente trabalha muito com essas lentes multifocais. E a gente consegue aumentar até a qualidade de vida dos pacientes. Porque é a mãe que vai no casamento do filho e tem que ir de óculos. É o cara que tem que ficar dirigindo de óculos, porque senão vai tomar a multa ali. Então, é uma mulher que consegue se maquiar, fazer a unha, mexer no celular, ler um cardápio, tudo sem óculos. Então, o paciente ganha muito em qualidade de vida. Então, vamos falar de tratamento. E para miopia, tem cirurgia? Para miopia, tem cirurgia. Depende da faixa etária, essa questão cirúrgica. Primeiro, começando pelas crianças, o tratamento visa no controle da miopia. Então, a gente tem tratamento com óculos, com lente de contato e com colírio. Cada paciente precisa de um desses tratamentos, por isso que a gente precisa da avaliação. Lá no SEMA, a gente faz tudo bem completinho. O paciente, a partir de 21 anos de idade, até 55 anos, a gente tem a opção do tratamento a laser para correção de miopia, que precisa de alguns critérios. A miopia estar estabilizada, paciente maior que 21 anos, e ele ter uma córnea saudável para cirurgia, que é esse daqui, ó, o vidrinho de relógio do olho. A gente corrige a miopia a partir dessa parte aqui, ó. A córnea é o vidrinho. O vidrinho de relógio do olho. Depois dos 55 anos, existe corrigir a miopia operando a catarata, que é aquela lentezinha que a gente tem dentro do olho. Entendi. Então, existe hoje em dia esse leque de possibilidades. O paciente míope, ele não é mais refém do óculos 24 horas. Depois de operado, pode voltar a miopia? Difícil. É muito improvável, mas não é impossível. Desde que a cirurgia seja bem planejada, a gente estude o caso do paciente, é muito improvável que esse grau volte. Pode ser que volte um pouquinho ali ao longo da vida do paciente? Pode. Aí existe formas da gente corrigir essa miopia novamente. Mas voltar igual aquele paciente auto-míope que acorda com óculos, dorme de óculos, toma banho de óculos, Sim. Isso não. Muito bom. Tem mais perguntinhas? Vamos colocar porque dá tempo. Vamos ver. Ângela, sempre usei óculos para perto e agora não tô enxergando de longe também. O que eu posso fazer? Nossa, com a Ângela aconteceu o contrário? Pois é porque o que acontece às vezes? Isso da gente apertar os olhos para poder enxergar, a gente muda essa questão do músculo do olho. Então a gente muda esse foco. Às vezes a gente consegue trazer o foco mais para perto da retina aqui. Isso, às vezes, a gente consegue enxergar uma coisa que está longe a curto prazo, digamos assim. Entendi. Quando a gente vai adquirindo umidade aí ao longo dos anos, esse músculo vai ficando mais frágil. Então, ele não tem mais essa elasticidade de focar coisas a tão distância. Então, provavelmente, esse grauzinho sempre existiu, mas ela conseguia compensar bem ele. Entendi. Agora é que está vindo a dificuldade. Você vê só, Ângela. Bom, tem mais perguntinhas, então. Vamos colocar que dá tempo.
Vamos ver quem é que vai perguntar. É a Kedna. Obrigada pela sua participação, Kedna. Quem tem diabetes pode desenvolver miopia? Nossa, diabetes é uma questão com a visão, né? Diabetes é uma questão muito importante com a visão, inclusive. Todo diabético também precisa da avaliação do fundo do olho. O diabético pode ter miopia, mas são condições independentes. Não é o diabetes que é uma causa de miopia, Sim. São coisas diferentes. E diabetes, quando ele machuca o fundo do olho, que é a parte ali da retina, ele causa uma deficiência visual que a gente não consegue corrigir com óculos. Por isso também a importância do diagnóstico precoce da retinopatia diabética, que a gente costuma falar. É importante. Dá tempo de mais perguntinhas, Glau? Vamos lá, mais uma então? Vamos ver, põe na tela. Viviane, um beijo, obrigada pela sua participação. Vivi, quando a criança tem miopia, olho direito e estigmatismo no olho esquerdo, grau alto, o que fazer? Além de usar óculos, é possível operar? Pode operar a criança? Operar a criança, não. Mas existe tratamento com lente de contato. Para uma criança, por exemplo, começar a usar lente fazendo esporte. Às vezes a gente tem essa falácia de que criança não pode usar lente de contato. Não é uma verdade absoluta isso. A gente tem casos de criança que sim usam lente de contato desde que os pais estejam de acordo com a tentativa, desde que seja uma coisa com cuidado, a gente pode sim, isso não é uma questão. Operar na infância, não. A partir dos 21 anos, talvez a gente considere, mas na infância, não. É isso aí. Bom, dá tempo de mais uma perguntinha. Vamos então colocar na tela, acho que talvez a nossa última. Márcia, obrigada pela sua participação. Minha filha tem 15 anos e tem miopia e astigmatismo. Quando isso fica estabilizado? Fica? Fica. A idade de estabilização, ela, a partir de agora, os 15 anos, tende a ficar mais estável. Porque essa criança fez o estirão de crescimento. Então, nessa época, o olho tende a crescer mais um pouco. Também essa miopia pode aumentar. Daqui pra frente, à medida que a altura dessa criança vai estabilizar, a menina fica mocinha e tudo mais, essa miopia também tende a estabilizar. Daqui pra frente, tende a ficar cada vez mais estável a partir dos 15 anos, considerando o caso dela. Muito bom, obrigada, doutora. Que aula! Imagina! Aula. Doutora Renata Alves é oftalmologista de lá do SEMA. Para você conhecer mais o SEMA, que eu já fui ao SEMA, é incrível. Ó, @SEMA Hospital. E ó, importante, procurar o seu oftalmologista aí uma vez ao ano, pelo menos, não é isso, doutora? Com certeza, pelo menos. E é isso, e bora mudar aí também um pouco dos hábitos aí. Exatamente. Que dão aquela prejudicada na visão. Obrigada, doutora. Prazer Seja sempre estar aqui. muito bem-vinda.